acho que a gente podia lançar um culto, Daniel, do lascado ficou, tá certo? Para poder chegar, né? O cara já entra, já faz o detox ali para ele, né? E já sai com a cartininha, ó, tu não come isso, tu não bebe isso, tu não faz mais isso. Você sabe que nem sexo eles estão fazendo, Daniel? Nem sexo eles estão fazendo. É verdade. E aí, é verdade. não, é grave, cara. E aí Grave, eles porque estão tem tomando muito medicação. casamento de fachada Não, também, né? e eles estão tomando medicação tarja preta porque não faz sexo. É, Porque, exato. né, o corpo vai gritar. Não é isso? O corpo vai gritar. A ansiedade vai lá em cima. Não é É, isso? Os processos, porque quando você tem uma vida sexual qualitativa, Daniel, 70% de harmonização do seu padrão bioquímico das suas toxinas. O você libera sexo é também um dopamina, exercício. endorfina, Não, o né? sexo é um exercício completo para um equilíbrio corporal, para que a pessoa seja o quê? Sadia, para ela Sim. estar saudável. E aí o que, que acontece? As pessoas não têm vida sexual ativa, qualitativa. Né? Eu recebi um caso que o rapaz disse o seguinte: eu tive que rir. Ele falou, Alex, ela pensa que eu sou uma máquina de sexo. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Não, porque ela quer que eu faça sexo de 15 em 15 dias, Daniel. De 15 em 15? E ele era uma Aí, máquina de aí, sexo. Não, não, o negócio é grave. caramba, Não, o o negócio é negócio tá grave. feio, o Não, negócio não, tá o feio. negócio é sério. O negócio Ela acha que eu tá sou uma máquina feio. de sexo, eu preciso descansar. Ah, Eu não posso fazer sexo nessa frequência. Isso vai acabar comigo. Eu falei, meu Deus, como as não, coisas. tô ao E nós estamos contrário, falando né? de jovem, hein? A gente não está falando de um cara com 50 e 60, não. Estamos falando de garoto de 30 anos, É que está se sentindo brincadeira, hein? abusado sexualmente pela companheira. Aí eu recebi uma dizendo para mim o seguinte, Alex, eu pareço uma largatixa. Eu falei, mas como é que é isso? Não, eu só vivo subindo pela parede, porque esse cidadão não me pega. Olha Pois só. é verdade, precisa ter. Compreendeu? Isso E é muito aí, saudável, complementa o casamento, a estrutura familiar, deixa você mais feliz, mais alegre, mais disposto, não, e aí, né? É outra pegada, né? olha o que Pedro diz. A oração do casal não sobe. Meu Deus, É. não sobe. Né? Não, não vai subir. Os caras estão brigados, os caras estão em desarmonia, os caras estão com a vida toda, né, desequilibrada. O texto está dizendo lá, cara, a oração não só fica impedida. A oração Uhum. fica impedida, Daniel. Olha só. E o pessoal não lê Bíblia. Outra coisa muito complicada com todo esse movimento, né, que aconteceu pentecostal, neopentecostal, é que a galera parou de ler Bíblia, né? Parou. A minha Sim. origem é congregacional, né? Então eu fui consolidado, eu aprendi a ler a Bíblia por Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Salmo, porque cura a alma. Provérbios, porque trata do caráter. E Eclesiastes, porque a propósito de fazer isso 3 vezes em voz alta. E Uhum. depois ler um salmo, um provérbio, um Eclesiastes. Tu lê o livro de Provérbios 5 vezes dentro de Salmos e Eclesiastes 13 vezes dentro do livro de Salmos. Cara, isso, pum, expande a cabeça. Dá uma expansão. O camarada que não entendia a Bíblia começa a entender a Bíblia, porque ele vai para o Novo, com esse conhecimento. O Novo Testamento trata desses 3 livros. Depois você vai para os livros históricos. Quando você volta lá no Gênesis, você entende tudo. Por que, que nós estamos com os problemas que estamos passando, né? E eu aprendi Uhum. outra coisa: texto fora de contexto é heresia, é Tá pretexto, cheio tá disso, tá certo? cheio disso. Então, nós temos muita gente, né, falando do texto fora do contexto para justificar uma má conduta, Daniel. Esse é o problema. Exatamente. E aí, E como é que aí, a gente resolve essa bagunça? O que você acha que deve ser feito para resolver essa bagunça? Porque pois é é, eu uma tenho procurado bagunça. Nós falar. estamos com, a gente está com o exército todo bagunçado, Pois é, todo assim, o meu largado. esforço é em homogeneizar, pelo menos, a estrutura do amor. Né? Uma série de coisas se perderam, os valores se corromperam, mas tem que procurar resgatar o amor, né? Fazer isso aí como pilar principal, você realmente amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, colocar isso em prática. Né? E você não pode amar ao próximo se você não se ama.
Então você tem que se cuidar também, como o senhor falou, as pessoas comem porcaria, bebem porcaria, né? Não tem Não faz sexo, sexo, não não faz faz sexo sexo com com a a esposa, esposa. quer dizer, fica frustrado mesmo, né? Aí essa pessoa com esse desejo sexual reprimido, né, acaba, claro, usando medicações, né, para rebaixar, para ficar mais calmo, né? Inclusive o Dr. Ray ele fez uma entrevista, eu achei interessante, que ele falou que eles estavam misturando carne de soja, né, e para dar para os leões, para o leão ficar meio broxa e não pegar a leoa, para dar sossego. Então, carne de soja, né, foi comprovado, né, hoje já cientificamente, né, que a soja geneticamente modificada ela pode causar danos ali. Isso aí se soma com agrotóxico, mais um monte de porcaria que o pessoal toma por aí. Um remédio puxa efeito colateral do outro e vai indo, aí você toma um para dormir, um para acordar, um para fazer, e vive a base disso, né? Não, você tem Então, uma ideia, se você colocou da soja aí, foi até bom, porque nós estamos com um problema na aveia também, cara. A aveia, os Estados Unidos já tem ações bilionárias, fica aqui o alerta para todo mundo que está usando aveia, parem de usar, pesquisem sobre, né, o bendito do agrotóxico, né, que é usado na aveia, está causando, né, danos, e aí envolve todo tipo de aveia, gente, desde o farelo, né, até a aveia, né, na parte grossa dela, que o pessoal utiliza. Né? Aqui na minha casa nós éramos usuários também de aveia, paramos com a questão da aveia, quando veio esse material à tona, porque na realidade hoje nós temos muitas pessoas com problema, Daniel, na microbiota intestinal. Então, muitas pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, pânico, ideação suicida, eles têm problema na microbiota intestinal. Então, esse intestino ele não consegue, né, tirar os nutrientes necessários para poder o cérebro receber os probióticos, psicobióticos, nutracêuticos e receber a carga de oxigênio via o funcionamento agora, né, desse bendito intestino, desse bendito coração e as duas estruturas, no hemisfério direito e esquerdo e neocórtex cerebral. Na realidade, hoje nós sabemos que temos 3 cérebros em funcionamento. Né? O coração ele funciona à parte e o intestino funciona à parte do sistema nervoso central, porém, eles cooperam entre si. São 3 poderes. Olha só, gente, 3 poderes. Muito. E quando um desses poderes ele age diferente, ele causa dano à estrutura. Olha só. Tá? Cada um deles tem que exercer agora o seu poder em função da harmonia das 90% agora de colônias de bactérias que nós representamos. Nós somos uma colônia de bactérias, né, Daniel? Deus foi tão bom que reuniu, né, um monte de bactéria e fez a gente. Ó. Pô. É verdade. Você está entendendo? Ó, você tem uma ideia, ó, a boca nossa, né? A flora bacteriana a mordida da boca, humana é pior que a do cachorro, eu já vi isso aí, né? A coisa é tão séria, quando você beija alguém de língua, 10 beijinhos de 10 segundos, Daniel, você trocou a flora bacteriana bocal com a pessoa. Você recebeu a dela e passou a tua. Você imagina por que está tanta gente doente aí. Por causa justamente dessa troca, ok, de bactérias. Além disso, você tem, né, a bendita da flora interna, né, a microbiota por conta do intestino, você tem a microbiota vaginal por conta da mulher, você vê o bebê. O bebê do parto normal, ele bebe agora essas bactérias da vagina da mãe. Você sabia disso? E que é importante, é importantíssimo para a formação da microbiota do bebê. Na passagem, é muito top. Aí ele já passa bebendo, aquilo entra e vai direto para o intestino dele. E fica alojado ali, ó, vai fazer parte dele. E a outra parte vem através do aleitamento materno, né? Que também vai ajudar na formação da microbiota. Então, quem nasceu de parto cesárea, quem teve problemas de amamentação, ou entenda-se isso, amamentou menos de 2 anos, vai tender a ter problema na microbiota intestinal. Olha só, vai ter problema. Que coisa.
E isso vai afetar o funcionamento psíquico, né? Porque o processo depressivo ele está diretamente ligado a uma baixa de energia. Uma baixa de energia. E aí essa pessoa ela tem uma hipóxia cerebral, que é o caso da ansiedade, né? Que normalmente o quadro é você tem uma hipóxia cerebral, menos oxigênio chegando ao cérebro, porque isso já está ligado ao mau funcionamento da microbiota intestinal, e aí você tende a deprimir. Olha só. Então, ansiedade não tratada, depressão. Depressão não tratada, pânico. Pânico não tratado, ideação suicida. Então, Exato. você acaba ficando sem alternativa. O processo é justamente esse. E se a gente pensar em algo maligno, é o momento que hoje a gente atravessa com todo esse ataque multissensorial. Então, você é atacado pelo que você come, pelo que você bebe, o ar que a gente está respirando, o que você está vendo. Por exemplo, a informação visual, Daniel, entra 100 milionésimos de segundo. Não tem filtro, vai direto para o inconsciente. Olha só, 100 milionésimos de segundo. Você não se defende do que você vê. O processo auditivo tem um retardo de 2 segundos. Você consegue pensar, comparar, discordar, e você cria um registro a cada 5 segundos. Nós somos atormentados pelo nosso passado e torturados pelo nosso futuro. É mesmo. Eu costumo dizer, né, para meus alunos, né, o passado é aprendizado, né, o futuro é possibilidade, vamos tentar viver o presente, mas vamos viver o presente com excelência, né, realmente colocando em prática um princípio, pelo menos, vamos resgatar o amor, o respeito pelo outro, a compaixão, né, e as pessoas não fazem mais isso, não se ajudam mais, orar uns pelos outros, suportar as cargas uns dos outros, chorar com os que choram, celebrar com os que se alegram, isso não é mais aplicado. Hoje se torna uma sociedade muito egoísta, muito egocêntrica, né? Acho que até esse isolamento todo aumentou o nível de depressão no mundo, aumentou as taxas também, né, de mortalidade de pessoas que tiram sua própria vida, né? Era 40 segundos a estatística e parece que caiu para 35. Então, aumentou bastante isso, tá? É uma coisa que não se fala, também não se fala sobre esse assunto. E, paradoxalmente, são países assim, tipo Coreia do Sul, Japão, né? Tem maior índice, né, de pessoas que tiram a vida. Né? E são por causa de uma pressão social, de exigências, etc. e tal. Então, isso estica demais a corda, né? E Jesus traz para a gente um jugo leve e suave, só que as pessoas não aprendem a caminhar assim, né? Porque não se ajudam mais, não estende a mão. Alguém caiu ou vai lá e aponta o dedo, ele não estende a mão. Ele critica, né? Ele julga, ele sentencia, ele condena, ele faz tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Por isso que Jesus quebrou todos os paradigmas, né? Ele exalta o bom samaritano, ele exalta o publicano, né? Ele defende a mulher adúltera, que pela lei mosaica ela tinha que ser apedrejada, mas ele defende, né? Então, quer dizer, quem não tem nenhum pecado atira a primeira pedra, o único que não tinha nenhum pecado era ele podia tirar, né? Ele não tirou porque é amor. Né? Então, essa essência do amor se perdeu muito, se corrompeu. Realmente, eu sinto um amor muito frio. As pessoas hoje são... quantas vezes, o senhor é mais velho que eu, a gente deve ter uma diferença pequena, né? Eu tô com 56. Né? Então, eu já assim, sou um sexagenário. Um sexagenário. Daqui a pouco eu tô lá, mas o sexo continua. Então, assim, porque eu já fui enganado, traído, roubado, desapontado. Se eu olhar para os homens, você realmente você desiste, né? Então, a gente precisa realmente, acho que os líderes, né, precisam mesmo de um escudo de oração, de proteção, precisam de suprimento nas suas trincheiras, né, em oração, intercessão, incentivo, apoio, né? Então, é aquele negócio, o soldado sem munição na trincheira, ele não vai poder lutar, né? Você não tem chamada para a trincheira, você tem uma ideia, sem Daniel? provisão. Olha só, eles precisam entender Oséias 4:6. Tá? O povo de Deus perece por falta de quê? Conhecimento. Mas a parte B é que é top, porque você rejeitou o conhecimento. Eu vou te rejeitar, você não vai ser sacerdote diante de mim, e eu vou me esquecer dos teus filhos. Momento atual, Brasil, nossos ministérios, a grande maioria com problemas graves com seus filhos. Ok? Porque Deus entregou agora, né, os filhos para serem maldição
e não mais bênção, né? Aquela questão da herança. Por quê? Porque nós estamos lidando com algo que não descansa, não para, 24 horas por Full dia, time. desde, Sim, desde não a tira férias. eternidade, desde a Não tira férias. eternidade. Né? Então, se Deus não for por nós, se ele, né, dormisse, a gente já não estaria mais aqui, Daniel. Com Tenho certeza disso. toda certeza. Você tem uma ideia, né? Minha mãe estava grávida de mim. Não sabia. Terceiro mês ela tomou a medicação, choque anafilático. Depois ela surtou, surto